Fala, galerinha! Estamos começando mais um podcast e hoje temos um tema muito especial. Envolve física, biofísica, saúde e eu espero que vocês gostem, hein? Uma apresentação rápida para vocês. Eu sou a Nayara. Eu sou a Elane. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marília. Eu sou a Inara. Natália. E hoje falaremos um pouquinho sobre a história e o funcionamento da ressonância magnética. Para conhecer um pouco sobre a história da ressonância magnética, acompanhe conosco a sequência de eventos. O campo magnético rotativo foi descrito pela primeira vez em 1882 por Nikola Tesla. Após isso, com qualquer grande avanço tecnológico, o desenvolvimento da imagem por ressonância magnética contou com a colaboração de diversos cientistas. Então, em 1937, o Isidore Rabi, o professor de física da Universidade de Colômbia, ele desenvolveu um método para medir os movimentos dos núcleos atômicos. Então, Rabi, ele recebeu o Nobel de Física de 1944 pelo método de registro de propriedades e de ressonância magnética de núcleos atômicos. Em 1946, o primeiro experimento envolvendo RMN, matéria condensada, foi realizado separadamente nos laboratórios dos físicos Felix Bloch e Edward Mills. O experimento rendeu-lhes o Nobel de Física de 1952, pelo desenvolvimento de novos métodos de medição precisa do magnetismo nuclear e descobertas afins. E foi a partir disso que estabeleceram-se os princípios científicos da espectroscopia e da imagem por ressonância magnética. Porém, durante décadas, as técnicas foram usadas apenas para estudar as estruturas das substâncias químicas. Em meados dos anos 60, um médico chamado Raymond Damadian começou a se questionar sobre o uso desses métodos em organismos vivos. Damadian concluiu que, como o tecido cancerígeno continha mais água do que o tecido saudável, ele podia ser detectado por scanners que banhavam a parte do corpo humano em ondas de rádio e mediam as emissões de átomos de hidrogênio locais. Em 1971, Raymond Damadian apresentou uma grande descoberta, demonstrando que há diferença no tempo de relaxamento de diferentes tecidos e tumores. Motivou os cientistas a considerar a ressonância magnética como um importante método de descobrir e identificar doenças. Nessas primeiras experiências, a RM era usada para realizar a análise química das estruturas conhecida como espectroscopia, que é o estudo da interação entre a radiação eletromagnética e a matéria. Em 1972, Lauterbur, da Universidade de Illinois, obteve as primeiras imagens com a ressonância magnética, as quais foram publicadas na revista da Nature. Já em 1976, Mansfield, da Universidade de Nottingham, produziu as primeiras imagens de uma parte do corpo, que foi a parte de um dedo. O primeiro exame de ressonância magnética na América Latina foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em 1986, em São Paulo, Brasil. Em 2003, pelos grandes e importantes avanços proporcionados pela aplicação de técnica de imagem por ressonância magnética, Paul Lauterbur e Peter Mansfield receberam o Prêmio Nobel da Medicina. Mas então surge uma pergunta: o que é ressonância magnética? Como funciona? É o que iremos explicar a seguir. Cada átomo possui uma frequência de ressonância diferente, para um mesmo valor de campo magnético aplicado. Este é o princípio usado para fazer uma imagem do interior do corpo humano através da ressonância magnética. Sabemos que o corpo humano é constituído basicamente de água e gordura, elementos que, por sua vez, possuem uma grande quantidade de hidrogênio, facilmente medidos com essa técnica. Para medir a posição, quantidade ou concentração de outros tipos de átomos,
como por exemplo o cálcio dos ossos, escolhe-se a frequência do campo magnético oscilante igual à frequência de ressonância do átomo que se quer medir. O exame de ressonância magnética é um exame de diagnóstico por imagem, que não possui radiação e permite a captação de imagens detalhadas e tridimensionais de forma não invasiva. É utilizada uma tecnologia de ponta que estimula e detecta a mudança na direção do eixo de rotação dos prótons encontrados na água que compõe os tecidos vivos. Essas moléculas elas são captadas pelo aparelho de ressonância e reproduzidas no computador para avaliar o resultado obtido. O exame também ele pode ser feito em um laboratório de imagens. A ressonância magnética funciona como um ímã que produz um campo magnético que força os prótons presentes no corpo humano a se alinharem. Uma corrente de radiofrequência é pulsada através do paciente e, quando desliga os sensores, a ressonância magnética são capazes de detectar a energia liberada conforme os prótons se realinharem com o campo magnético. Com base nas propriedades magnéticas coletadas durante o exame, as imagens são matematicamente reconstruídas, dando ao médico especialista a capacidade de visualizar os vários tipos de tecido e estruturas do corpo humano, através da tela de um computador. Para um exame de melhor qualidade, o paciente é posicionado dentro de um aparelho de ressonância, onde deverá permanecer imóvel durante todo o procedimento. Esse exame tem um importante papel na hora de detectar, diagnosticar e monitorar o tratamento de doenças, por permitir diagnóstico rápido e preciso. Bom, depois de toda essa informação, vamos aos tipos de exame de ressonância magnética. Temos a ressonância magnética com contraste, que em alguns casos é necessária a aplicação de contraste via endovenosa. O uso de contraste possibilita a visualização mais clara das estruturas vasculares, a artéria e veias, e os tecidos por ela irrigados, aumentando a acessibilidade do exame na detecção de doenças. O contraste utilizado é composto de gandolínio, não fornecendo perigo à saúde e sendo muito raras as reações adversas e alérgicas. Ressonância magnética do joelho e articulações. Ela é um tipo ideal de ressonância para avaliar o interior da articulação de tendões, ossos e ligamentos. O exame ele permite analisar a saúde da articulação do joelho, da patela, do fêmur, da tíbia e da fíbula, que são responsáveis por executar os movimentos. Ressonância magnética do crânio. A ressonância magnética do crânio é capaz de fornecer muitas informações sobre o sistema nervoso central, malformações cerebrais, tumores benignos e malignos, esclerose múltipla e o AVC. Epilepsia, neurofibromatose, doenças de Alzheimer, doença de Parkinson, malformações cerebrais, meningite, inflamação das meninges, otites, inflamações do ouvido. Também temos exames de ressonância de campo aberto. É um tipo de exame realizado em uma máquina com as extremidades abertas. Com ela é possível avaliar as seguintes partes do corpo humano: coluna dorsal, coluna lombar, coluna cervical, crânio, bacia, pé, joelho, cotovelo, mão, punho, ombro e tornozelo. Com a ressonância magnética da pelve, é possível analisar todos os órgãos localizados no abdômen inferior, como a bexiga, útero, ovários, próstata e as vesículas seminais. Esse tipo de ressonância tem como objetivo diagnosticar doenças como endometriose, mioma uterino, cistos do ovário, hiperplasia da próstata, disfunção do paveamento pélvico e assim por diante. Ressonância magnética da coluna. É um exame essencial para o estudo de males como inflamações de tumores benignos e malignos. Isso porque o teste ele detecta alterações em partes moles da região, incluindo as articulações e os vasos sanguíneos. Ressonância magnética da coluna lombar. Permite identificar uma série de patologias como compressão, hérnia de disco na lombar,
inflamação ou irritação do nervo ciático, artrose lombar, protussão discal lombar e síndrome da cauda equina. Ressonância magnética de abdômen total serve para avaliar toda a região do abdômen e a pelve para estudo de órgãos internos como fígado, vias biliares, pâncreas, baço, rins, intestinos e entre outros. É um exame não invasivo e indolor. É o exame de imagem que auxilia o médico no diagnóstico de diversas doenças, além de avaliar a evolução do tratamento feito pelo paciente. A ressonância magnética de mama faz o estudo das mamas de forma bilateral, ou seja, estuda as duas mamas. É utilizada principalmente em mulheres que já foram diagnosticadas com câncer de mama para determinar com mais precisão o tamanho do tumor e a existência ou não de outros tumores na mama. E quando a ressonância magnética é indicada? Bom, pode ser indicada em várias situações, principalmente para complementação diagnóstica, acompanhamento do tratamento de alguma doença em qualquer região do corpo. O médico ele pode solicitar a ressonância magnética em casos que outros exames não conseguem mostrar com precisão a lesão do tecido. Normalmente, o médico indica a ressonância magnética para visualizar com detalhe as partes moles do corpo com músculos e órgãos. Um dos primeiros cuidados para realizar o exame é o jejum do paciente de 4 a 6 horas antes do procedimento. Dependendo da área analisada e da indicação do médico, não utilizar joias e metais. Esse cuidado é muito importante, pois o aparelho ele cria um campo magnético, que pode atrair, desalojar e mover o mental. Nada de cabelo molhado ou corpo úmido, cílios postiços com ímãs ou metais na composição. A ressonância magnética é contraindicada para pessoas que possuem implantes metálicos, pino, prótese, DIU, implantes eletrônicos, marca-passo ou implante coclear, e para mulheres que estejam com suspeita de gravidez. A imagem por ressonância magnética tem representado um excelente avanço à medicina moderna, sendo o popular método diagnóstico estabelecido na prática clínica. A evolução tecnológica mudou para sempre a história da medicina, ainda hoje interferindo diretamente na qualidade e precisão dos aparelhos. Quem sabe se daqui a alguns anos, os exames de imagem que conhecemos hoje também não vão ser considerados antiquados e obsoletos, tal qual achamos hoje os recursos utilizados no passado. Bem, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana traremos mais conteúdo interessante para vocês. Tchau e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!